professor. Então vamos lá, olha aí o material na tela de vocês e diz o seguinte: considere o mapa a seguir para responder a questão. Então olha só, tá? O mapa de precipitação média anual do estado do Maranhão. E aí você vê várias cores e tudo mais, e aqui você tem as questões de milímetros. Observa-se que os índices pluviométricos anuais dos climas do estado do Maranhão variam entre 800 e 2.800 milímetros, sendo o extremo noroeste a região com índices que vão de 2.400 a 2.800. Galera, isso aqui é índice, inclusive, amazônico, tá? Um índice bastante expressivo de chuva, tá bom? Então vamos lá. A explicação para a concentração de chuvas nessa região é o seguinte. Galera, olha só. Vem aqui comigo e a gente precisa conversar um pouquinho sobre essa questão, tá? Para a gente relembrar algumas coisas. Primeiro, senhores, quando a gente fala de clima, quando a gente fala de chuva, nós precisamos levar em consideração alguns fatores. Ou seja, quais são os fatores que mais vão influenciar o clima de um local, ok? Quais são os fatores que vão mais influenciar o clima de um local? A gente tem alguns fatores, tá, pessoal? De forma rápida aqui. Nós temos, por exemplo, o fator latitude. A latitude influencia. Nós temos o fator altitude. Nós temos o fator, por exemplo, massas de ar. Nós temos maritimidade e continentalidade, entre outros, ok? Nós temos alguns fatores que vão determinar o clima de um local. Mas, de todos os fatores que a gente pode elencar, eu quero que vocês coloquem no coração de cada um aí que o mais importante, o que mais é predominante, serão as massas de ar. As massas de ar são o fator mais importante para a determinação climática de um local, tá? Então, lembrem-se disso. Ah, professor, mas não parece intuitivo. Pois é, mas as massas de ar são, sim, os fatores predominantes, os fatores que vão ali estar mais fortes na determinação de um clima. Agora que tu sabe disso, eu quero que você lembre que o estado do Maranhão, ele sofre a influência de algumas massas de ar. Sério, professor? Sério. Então, nós temos uma massa de ar que atinge com muita força o estado do Maranhão nessa porçãozinha aqui, ó. Tá? Nós temos uma massa de ar que vem dessa área aqui do norte do país, tá? Ela vem da região norte do país, ok? E ela atinge o estado do Maranhão em cheio, tá? Que massa é essa, professor? Nós temos, olha só, a MEA. Opa, MEA não, desculpa, a MEC. Massa Equatorial Continental. Professor, qual é a característica da MEC? Como ela é uma massa equatorial, então ela vai ter a característica de ser quente, mais úmida. Então ela é bastante quente e bastante úmida, tá certo? Então nós temos aqui a MEC. Perceba que a MEC, olha só, ela atinge justamente a parte, olha só aqui o que o texto está dizendo, que tem a maior quantidade de chuva do nosso estado. Tá? Não suficiente, o estado do Maranhão vai ser também atingido por uma outra massa de ar, tão importante quanto. Qual é a massa de ar, senhores, aqui que vem? É essa amarelinha, que atinge basicamente o estado do Maranhão nessa porção, que vai ser o quê? A MEA, Massa Equatorial Atlântica, que tem a característica também de ser quente e também úmida. Percebam, senhores, que aqui a umidade já caiu. Então, esse quente e úmido vai determinar também esse fator. Só que olha só, essa MEC é uma massa de ar muito saliente,
tá? Ela gosta de invadir bastante o nosso território. Então, além de ela atingir essa partezinha que eu já marquei em vermelho, ela também chega, olha só, avançando até essa região do estado do Maranhão, que está em laranja. Só que perceba, ela já andou tanto no nosso território que a umidade vai ficando para trás. Então essa região de laranja, ela é menos úmida, mas continua sendo quente e continua sendo úmida, só que menos. Professor, isso vai influenciar no clima? Vai sim. Então o estado do Maranhão, quando nós temos a MEC, ela vai ser chamada, o clima vai ser chamado de clima equatorial. Então o Maranhão também tem esse clima. Quando você tem a MEA, olha só, você tem o clima tropical úmido. Clima tropical úmido. E essa parte de laranja vai ser chamado de clima tropical semi-úmido. Percebam, senhores, que você tem aqui, ó, tropical e tropical, significa que o estado do Maranhão tem um clima predominantemente tropical, mas um clima tropical úmido. Por isso que o estado do Maranhão não tem, por exemplo, a participação no polígono das secas que os outros estados do Nordeste têm. Por isso que nós temos rios perenes. Por isso que nós temos, pessoal, boa pluviosidade em pelo menos parte do ano, né? No primeiro semestre, e nós temos a estiagem no segundo semestre. Então, esses são os fatores predominantes, tá? Então, nós temos aqui essas massas de ar que atingem o nosso território, beleza? Tranquilo. Então, vamos ver agora a questão para ver se facilita a nossa vida, né? Bora lá. Olha o que a questão nos diz. Ela diz o seguinte. Observa, já lemos, né? Então, a explicação para a concentração de chuvas no nosso território é a seguinte. Então, vamos lá. Qual é o sentido da nossa concentração de chuvas? Vamos lá. Temperaturas elevadas, verdade. Nós já vimos que o estado do Maranhão tem temperaturas quentes. Presença de rios temporários. Opa, não. O estado do Maranhão não tem rios temporários ou intermitentes. Os rios maranhenses são chamados de rios perenes, são rios permanentes e domínio de manguezais. Logo, está errada essa questão. Temperaturas elevadas e contiguidade entre a floresta amazônica e o Oceano Atlântico. Galera, contiguidade é o encontro, é a união. Realmente, floresta amazônica consegue invadir o nosso território. Cerca, pessoal, aí, né, de algumas porcentagens, né? Basicamente, 30% do nosso território sofre com a influência da floresta amazônica e o Oceano Atlântico que banha, né, a porção norte do nosso estado. Logo, a alternativa B está perfeita. Vamos ver as outras, estão erradas mesmo. Temperaturas médias e convergência da massa equatorial continental e massa tropical atlântica? Não, a massa tropical atlântica, a MTA, atinge a região sudeste. Atinge a região sudeste. Aqui nos atinge a MEA, ou MEA, massa equatorial atlântica. Então a letra C está errada. Temperaturas médias anuais, não. E contiguidade entre o Cerrado e a Caatinga? Errado, negativo. Temperaturas médias, não. Fatores orográficos. Gente, nós não temos montanhas. O orográfico, ou orogênese, né, está relacionado ao quê? Cadeia de montanhas. Está falando sobre o processo formativo de montanhas. Logo, né, a questão está errada na letra E. Então, o nosso gabarito só pode ser letra B. Então, percebe, senhores, aí que Maranhão é bem tranquilo. Quem quiser tirar o print, dá uma olhadinha. Tá feio, mas dá para vocês melhorarem aí, dá para vocês acertarem. E nós temos a alternativa B como a questão correta. Tranquilos, meus amores? Tranquilos? Quero ver vocês respondendo junto comigo, hein? Bora lá. Olha aí a questão de número 2. O EMA também, hein? Então vamos lá. Essa questão aqui, senhores, muito recente da UEMA, tá? Então a gente precisa aí trabalhar ela. Bora lá. Os trechos a seguir descrevem unidades geomorfológicas do relevo maranhense. Então, é uma questão de relevo, ok?
relevo ou estrutura geológica, tá? Então vamos lá. Então ele te dá uma série de numerações, 1, 2, 3 e 4, e provavelmente, olha só, ele vai pedir o quê? Que você assinale a alternativa que estão corretas ou a sequência correta. Bacana. Então, bora lá. Vamos ver aqui, então, o que nos quer. Terrenos com amplitudes altimétricas inferiores a 200 metros. Opa! Lembra que eu disse para vocês, alunos meus, né, da aula presencial e até da online, né, já sabem aí que eu gosto de falar para vocês a respeito da diferença de planície e planalto. O que eu comento com vocês é que na geografia a questão da planície e do planalto não é um conceito muito, como eu posso dizer, pacífico entre os historiadores, né, entre os estudiosos da geografia, entre os geógrafos, né? Não é muito pacífico. O que nós temos? Nós temos uma definição básica que o IBGE nos dá. Então ele nos diz o seguinte, olha, se eu tenho um relevo de altimetria, de altitude de 300 metros para cima, né, eu tenho planalto. Se eu tenho um relevo, né, ali de 300 metros para baixo, eu tenho o quê? Planície. Opa, aqui a questão está me dizendo que eu tenho uma altimetria inferior a 200 metros. Então aqui ele está comentando sobre as planícies. E eu disse para os senhores que planícies no nosso estado estão na região norte. A parte norte do nosso estado, ele é o quê? Mais baixa, tem uma altimetria menor, ok? Então parece que a questão está me indicando isso. Vamos acompanhar. Acompanhando os vales dos rios. As áreas mais expressivas localizam-se nos vales inferiores de todos os rios que banham as terras do estado do Maranhão. Então aqui está me falando sobre planícies, né? Parece aí que são planícies. Vamos ver a segunda, né? Olha aí, ó, relevo plano suavemente ondulado, contendo extensas áreas rebaixadas. Opa! Olha aqui, senhores. Qual é a área do nosso estado que vai ganhar o nome pela questão do relevo rebaixado? Pô, rebaixado é aquilo que é baixo, né? O carro rebaixado, é um carro mais baixo. Então aqui nós temos o quê? Baixada maranhense, concorda comigo? Maranhense. Baixada maranhense. Olha aqui mais ainda, só para complementar, que são alagadas durante o período chuvoso, que nós vamos chamar de águas laminográficas, né? Dando origem a extensos lagos interligados por um sistema de drenagem, canais divagantes, associados aos baixos custos do Mearim, Grajaú e Pindaré. Nós trabalhamos sobre esses rios aqui, Ipericumã, vocês sabem que são da porção oeste do nosso estado, então só pode ser Baixada Maranhense. Então olha só, nós temos planícies e Baixada Maranhense. Será que já dá para responder? Olha aqui, ó, letra A não pode ser, porque tem depressão. Planalto não pode ser. Não pode ser litoral. Não pode ser plano. Então só pode ser letra E. Ok? Beleza? Mas a gente continua aqui analisando, tá? Olha que questão fácil, cara. Se o aluno soubesse pelo menos interpretar as duas primeiras, e isso é típico da UEMA, ele já tem o quê? Alternativa, né? Nem precisa perder tempo. Mas vamos ver aqui. Reentrância. Reentrância, pessoal, já falei para vocês. Reentrância na geografia significa recorte. Recorte, né? E aí você tem, olha só, o centro, a ilha de Upauaçu. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que você tem um litoral. Então você tem um litoral. E esse litoral vai aparecer um grande recorte. E ao centro desse recorte, olha o que ele está dizendo. Você tem a ilha de Upauaçu. Então você tem a ilha de Upauaçu. Deixa eu desenhar aqui, ó. Você tem a ilha de Upauaçu no centro desse recorte. Isso te lembra o quê, meu amigo? Isso te lembra o quê? Olha só. Isso te lembra que você está falando do chamado Golfão Maranhense. Xavier, não sei como eu errei essa questão no ano passado, eu era muito burro. Não, não é isso não, Xavier. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente está fazendo concurso e o vestibular é um concurso também, nós temos que levar em consideração alguns fatores. Primeiro fator, o cansaço. Você respondendo várias questões, você acaba ficando cansado. Vocês sabem disso durante o período que vocês fazem simulados. Então vocês vão acabando cansando e a partir do momento que você cansa a sua mente,
você fica muito mais suscetível a distrações e erros. Não o suficiente, além do cansaço, você tem uma coisa chamada nervosismo e ansiedade. O nervosismo e a ansiedade faz com que você esqueça, que você tenha um branco de tudo aquilo que você estudou. Então, muitas vezes o aluno está tão aperreado, tão preocupado com o tempo, tão preocupado porque passou o ano todo estudando, que às vezes erram questões que não deveria. E aí, quando você chega em casa e olha a prova, tu diz, meu Deus, como é que eu errei isso? Quem que nunca passou por isso aqui? Quem que nunca errou uma questão no meio do nervosismo e depois que parou para ler ela com calma, não acreditou que errou? Isso é natural. Por isso que eu digo para os senhores que o nervosismo vai acontecer, mas vocês têm que dominar. Vocês têm que ser mais forte que o nervosismo. Esse é o dia da vitória de vocês. Vocês têm que chegar lá para acabar com essa prova. Acabar no sentido de ser aprovado e realizar o sonho de vocês. Então vocês estão estudando aqui porque vocês têm a competência para ser aprovados. Mas não pode deixar que o inimigo de vocês, que são vocês mesmos, e o psicológico, abale e tire a tua vitória. Então vocês têm que confiar naquilo que vocês estudaram, acalmar um pouquinho os ânimos e ter a certeza que vocês vão lograr isso, tá bom? Então não é a questão de, eu fui burro, não. Às vezes foi uma distração. E o fato de você ter se distraído, lembrem-se, pessoal, você aprende com os erros, tá? Tem pessoas aqui que erraram uma questão fácil e nunca mais esqueceram da resposta, porque o erro, ele marca a gente. E às vezes a gente acerta certa questão e às vezes se distrai e nem lembra o que acertou. Então mais vale um aluno que erra muitas questões e aprendeu com o erro do que aquele aluno que está se enganando, acertando demais. Então o importante é não errar na hora da prova. Na hora do vamos ver, você tem que acertar. Mas durante os simulados, aquele que erra vai lembrar do erro. E ele não vai errar novamente. Então, eu estou do lado de vocês e eu acredito de verdade na vitória de cada um. Tá bom? Então, olha só. Na primeira, nós temos a questão da planície. Na segunda, a Baixada Maranhense. Na terceira, o Golfão. E olha aqui, ó. Olha aqui, galera. Olha aqui, olha a quarta, como é fácil. Abrange áreas mais elevadas com altitudes de 200 a 800 metros. Lembra que eu te falei? Tudo que é a partir de 300 metros é planalto. Então ele está falando do quê? Do planalto. Pronto, fechou. Olha aí, você tem planície na letra A, baixada na letra B, golfão na letra C, planalto na letra D. Vamos ver se está certo? Planície na letra A, baixada na letra B, golfão na letra C, planalto na letra D. Perfeito. É isso aí, senhores. Letra E. Olha só, galera, percebe que, gente, sejam sinceros, essa questão foi considerada a mais difícil da UEMA no ano. Gente, concorda com isso, cara? De verdade, olha essa questão. Tu concordas que ela é difícil? Não é. Você só precisa analisar, ler com calma, gravar, entender aquilo que o professor está dizendo para vocês. Existe uma diferença. Olha, Paulo Vitor, cara, a diferença ali é mesmo na questão da localidade, tá? A questão da localização. E às vezes até a altimetria, tá? A Chapada das Mangabeiras, ela tende a ser um pouquinho mais alta do que a Chapada das Mesas, mas só isso. Se você for ver as fotos entre elas, você vai perceber que até a feição, a aparência do relevo é igual. Tanto é que as duas são chamadas de chapadas, né? Então, perceba que assim, o que tem de diferença nelas duas, muitas vezes é a altimetria, aquela que está mais ao sul tende a ser um pouquinho mais elevada, e você tem ali somente a questão da localização, uma mais ao sul, outra um pouquinho mais voltada ao oeste, centro-sul do estado do Maranhão, mas assim, questões diferenciadas no sentido de informação, não há assim diferenças específicas, tá certo? Então é mais ou menos isso, tá bom, Paulo Vitor? Espero que tenha respondido. Tanto é que se você quiser até confirmar, dá uma olhadinha nas fotos, né? Professor, quais as suas apostas para as 5 questões de geografia nesse ano? David, eu até ia comentar, Davi, né? Eu ia até comentar sobre isso, trouxe até algumas questões que eu achei que podem ser objeto de questionamento. É claro, e turismo, né? O turismo na Chapada das Mesas, ele é muito mais forte do que na Chapada das Mangabeiras, né? O turismo na Chapada das Mesas, ele é muito mais expressivo. Muito obrigado, Carlos Henrique. Bem perfeito o que você disse, tá?
o turismo, a questão do turismo, a questão ali até da infraestrutura, acredito, do turismo em si, é muito mais forte na questão da Chapada das Mesas, tá? Então, Davi, voltando aqui a te responder, eu parto do princípio que a UEMA tende a ter um comportamento muito semelhante durante os anos. Então, assim, eu aposto muito forte, se houver uma questão de geografia do Maranhão, por exemplo, a Chapada ali é o ponto mais alto, com 804 metros, Verônica. Exatamente. Então você tem que ficar no extremo sul do nosso estado, ali no processo da divisa entre o Maranhão e o Tocantins, tá? 804 metros é o nosso ponto mais elevado do nosso território, tá bom? Então, Davi, eu aposto no sentido de, se for cair geografia do estado do Maranhão, muito voltada à geografia física, por exemplo, eu acredito que ele pode cobrar a questão de relevo novamente, apesar de já ter sido cobrado no ano anterior, mas a UEMA gosta muito de relevo, porque relevo eles têm a possibilidade de cobrar palavras, conceitos que muitos alunos caem, então é muito fácil do aluno escorregar numa questão de relevo, não deveria, mas acontece. E o relevo, ele é muito interligado à questão da vegetação, então eles podem ligar a questão de relevo, questão de vegetação, então vegetação também é um assunto que cai bastante. E quando puxa a vegetação, cara, você traz economia junto, então é possível ele fazer uma mistureba, uma salada. Clima, ok? Maranhão, hidrografia. Cara, para mim, essas questões mais assim voltadas ao geografia física. No que diz, na questão de geografia humana do estado do Maranhão em si, eu aposto nas questões econômicas, questões a respeito extrativista, questões a respeito de infraestrutura urbana, saneamento básico, ok? Questões aí relacionadas à pobreza, às vezes demografia, tá? Então, eu acredito que esses são os assuntos que a UEMA tende, na questão de Maranhão, falar um pouco mais alto, ok? Nas questões relacionadas à geopolítica como um todo, aqui não só o estado do Maranhão, eu peço que vocês olhem com carinho, né, a questão da Venezuela, a questão dos Estados Unidos, nessas questões de atritos que esses dois países tiveram ali, ó, Donald Trump, né? Então perceba que eu acabei de falar, né, dos Estados Unidos, então é uma realidade muito forte. Ainda trabalhem, por favor, dê uma olhadinha na questão a respeito China e Taiwan, naquela briga ali no Mar do Sul da China, na questão de domínios territoriais. Ainda, por favor, a questão humanitária na faixa de Gaza. A UEMA tem muito essa inclinação mais humana da perspectiva geopolítica, da questão de refugiados, na questão de movimentos migratórios, então é possível que aconteça. A questão de Israel e Palestina, sobretudo se você tem um viés mais histórico ali desses dois. A pessoa, mas está relacionada à história. Não, você está falando de dois territórios, então ele pode misturar, sabe? História e geografia ali, é bem possível. Você falar um pouquinho a respeito também ainda da Ucrânia, apesar de não estar tão em vigor ainda, tão vigente, mas está acontecendo. Sobretudo a situação de brasileiros, né, que se deslocaram para aquela região. Quando você fala um pouquinho de Brasil, você ainda tem a questão da dualidade política, né? Você ainda tem essa questão da dualidade política, né? Dos conflitos sociais, uma possível guerra civil, questões de corrupção, você tem ali a questão de segurança nacional, né? É possível, tanto a questão de segurança pública quanto cibersegurança, devido também a ataques em escolas, né? Mais provenientes ao início do ano. Então, a questão ambiental, do índice de queimadas ali na região da Amazônia, que tem crescido bastante, que cresceu e foi exponencial nesse ano, né? Houve também a cúpula ali na região de Belém. Então, é possível que a UEMA ela beba dessas fontes, né? Então, eu aposto assim, que pelo menos alguma dessas coisas cai. E o Enem nos surpreendeu, né? O Enem desse ano nos surpreendeu, trazendo aí um tema de redação voltado à demografia, né, a questão do envelhecimento populacional brasileiro. Tanto é que alunos que têm acompanhado as minhas aulas de demografia certamente iam ter vários, como eu posso dizer, argumentos para colocar naquela prova. Pô.
porque você tem uma questão muito discutida na geografia a respeito do envelhecimento populacional. Então, saber que nós estamos numa fase de transição demográfica, da fase moderna da demografia para a fase do inverno demográfico, que nós estamos aí esgotando o nosso bônus demográfico, isso ia ajudar bastante. Então, eu acredito que a UEMA, ela dança também conforme essa música, né? Então, eu apostaria mais ou menos nesses assuntos. São muitos para trabalhar, lógico, mas eu acredito que a UEMA sempre tem essa perspectiva ambiental, também, né, na questão dos recursos naturais. A UEMA tende a repetir bastante esse discurso, tá? Então eu apostaria mais nesse sentido. Eu, senhores, olharia um pouquinho com carinho sobre esses assuntos relacionados à geografia. Não me surpreenderia se a UEMA cobrasse uma ou duas questões nesse sentido.